Olá, me chamo Marconi Faustino da Oliveira, sou orientando do professor Nielson da Silva Bezerra e o tema do nosso trabalho é o lugar das relações étnico-raciais na prática pedagógica dos professores da Rede Pública Municipal do Recife, com um olhar sobre o ensino da geografia a partir das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. O nosso estudo integrou um arco de estratégias do projeto, o ensino de geografia e a educação das relações étnico-raciais, análises a partir da temática história e cultura afro-brasileira e indígena. Nessa pesquisa, o nosso objetivo foi analisar a inserção da temática relações étnico-raciais na prática pedagógica dos professores da Rede Pública Municipal do Recife, com um olhar sobre o ensino de geografia, a partir das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. O que apresenta as leis 10.639/2003 e 11.645/2008? A lei número 10.639 de 2008 e 2003 traz consigo uma tentativa de ruptura de séculos de doutrinação eurocêntrica nas literaturas e academias. No seu artigo 26A, ela estabelece que o ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. No seu inciso primeiro, ela especifica que o conteúdo programático que se refere ao capítulo deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, na cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica, política pertinentes à história do Brasil. O que apresenta a lei número 11.645, do ano de 2011, ela foi uma alteração da lei 9.394, de 1996, já modificada pela lei 10.639, de 2003, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. O que acontece? A Lei 11.645 de 2008, ela foi uma retificação da lei que já era uma retificação da outra lei, incluindo, assim, no currículo básico, a História e Cultura Afro-Brasileira em 2003 e em 2008, acrescentando a História e Cultura Indígena. No seu artigo 26, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo, história e cultura afro-brasileira e indígena. No seu inciso primeiro, ela traz que o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira. A partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África, dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições na área social, econômica, política, pertinente à história do Brasil. Seu inciso segundo, traz que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. Pode-se observar que, no seu inciso segundo, ele apenas exemplifica quais áreas obrigatoriamente devem ser trazidas essa temática com mais força, não dizendo que as outras áreas não devam trazer com mais força, mas que exemplifica dizendo que essas determinadas áreas têm que ser trazidas com mais força essa representatividade. O objetivo geral da pesquisa é entender a inclusão dos temas étnico-raciais na prática pedagógica dos professores de Geografia da Rede Municipal do Recife. O seu objetivo específico analisar os conteúdos programáticos de Geografia para o Ensino Fundamental 2 da Rede Municipal do Recife,
buscando identificar a presença explícita ou implícita da temática relações étnico-raciais, examinar os conteúdos abordados por livros didáticos de geografia do ensino fundamental, utilizados por professores da rede municipal do Recife, buscando constatar a presença de conteúdos relacionados à questão étnico-racial, identificar os principais conteúdos desenvolvidos por professores de geografia que lecionam no ensino fundamental 2 da rede municipal do Recife, buscando verificar a presença de conteúdos relacionados às questões étnico-raciais. Como compreendermos que é necessário contribuirmos para a construção de uma educação escolar intercultural, que seria mais uma educação para os indígenas ou afrodescendentes, ou qualquer outra minoria, como diz Russo e Paladino. Um trecho que foi trazido também foi que os povos africanos, ciganos e indígenas têm uma visão de mundo ligada à natureza, reconhecendo-se como parte dela, e nessa perspectiva, corpo, espiritualidade, ancestralidades não se separam e estão em movimento circular, emanando em axé a energia vital. Esse trecho foi trazido do livro Política de Ensino da Rede Municipal do Recife, que ensino fundamental do primeiro ao nono ano, em sua página 47. Metodologia. Nosso estudo utilizou a pesquisa qualitativa, apoiada nas técnicas de análise documental e análise de conteúdo. A primeira fase de nosso estudo foi dedicada a um estudo documental, onde analisamos os programas de ensino e livros didáticos adotados pela Rede Municipal do Recife para disciplinar a geografia de sexto ao nono ano do ensino fundamental. Na segunda fase, deveriam acontecer entrevistas semi-estruturadas com professores de geografia da Rede Municipal do Recife, mas, infelizmente, com o decorrer da pandemia de Covid-19, a nossa cidade ficou impossibilitada, de ter aulas presenciais e acabou impossibilitando essa parte da pesquisa. Resultados e discussões. Concluímos que a fase de análise de conteúdos nos debruçou nos livros didáticos e currículos de geografia, adotados em escolas da Rede Municipal do Recife. Nesta análise, constatamos poucas referências aos conteúdos de origem afro-brasileira e indígena nos livros. Nesta análise, encontramos pouca referência de conteúdos étnico-raciais de origem afro-brasileiras e indígenas nos currículos de geografias adotados na rede pública municipal do Recife. Quando comparamos as poucas referências de questões étnico-raciais, encontramos ainda menos as de herança indígena. O que quero dizer com isso? Quero dizer que foi difícil encontrar sobre as questões étnico-raciais voltadas para os afros brasileiros, mas foi muito mais difícil encontrar essas questões étnico-raciais voltadas para os indígenas. Conclusão. A geografia é uma ciência que tem como principal foco compreender nossas relações socioespaciais. Precisa ampliar suas análises acerca das existências afro-brasileiras e indígenas manifestadas no território, nas paisagens, nos lugares e nas regiões brasileiras. A cidade de Recife é um palco importantíssimo da cultura indígena e afro-brasileira, e essa realidade deve tomar forma nas práticas pedagógicas escolares das redes municipais, como forma de vivenciar a rica diversidade, diversa multiculturalidade que existe em nossa região. Referências. Como principais referências, tiramos como Kelly de Russo, Esteban, Lages e a própria Secretaria de Educação do Recife com o seu livro Política de Ensino da Rede Municipal do Recife. E é só isso.